O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam direta ou indiretamente. Derrame, Senhor, suas preciosas bênçãos sobre todos os nossos ouvintes e aqueles que fazem este programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja, Senhor. Chegamos no momento da nossa reflexão. Hoje usaremos como tema Controlando a Língua. Nosso texto básico está em Tiago, capítulo 3, versículos 2 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É interessante lembrar que, segundo Tiago, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua é um instrumento perigoso e nós precisamos domá-la, porque muitas vezes pronunciamos frases que vêm causar danos morais às pessoas que estão diante de nós. Precisamos, sim, controlar a língua, porque ela é um órgão perigoso. Porque do mesmo jeito que nós usamos a língua para louvar ao Senhor, infelizmente, podemos usá-la também para denegrir a imagem dos nossos semelhantes. Portanto, é preciso que tenhamos muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que pronunciamos, naquilo que dizemos. Precisamos pensar, mas pensar mesmo, antes de falarmos alguma coisa para alguém. Cuidado para não ferir o seu próximo com a sua língua, que é perigosíssima. É uma faca de 2 gumes. Cuidado com isso. Controle a sua língua. Tiago diz, lá nesse texto que nós lemos, que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Dizem que quem diz o que quer, ouve o que não quer.
Esse adágio popular cai muito bem naqueles que falam pelos cotovelos. Tem gente que fala demais. Ele não pesa nem mede as palavras que vão sair da sua boca. Palavras do rei Davi. Veja o que o rei Davi disse. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Oporei mordaça à minha boca, enquanto estiver na presença o ímpio. Está no Salmo 39, 1. Veja que o rei Davi, ele estava preocupado com aquilo que ele falava. Por isso que ele disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Veja o quanto a língua é perigosa. Referindo-se ao edomita Doeg, que disse ao rei Saul que ele, Davi, havia entrado na casa de Abimeleque, Davi disse o seguinte, a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Lá no Salmo 52, 2 e 3, estão essas palavras do rei Davi contra aquele que foi fofocar. Veja o que o cara foi. Esse cara, o Doeg, ele foi dizer ao rei Saul que Davi havia entrado na casa de Abimeleque. E isso causou um dano terrível. A fofoca é terrível. Uma língua na boca de um fofoqueiro, ela causa danos terríveis. A Constituição do Brasil coloca diante de nós o livre direito de expressão e pensamento. Ou seja, podemos usar o direito de opinar sobre os mais diversos temas, sejam eles políticos, sociais e religiosos. Podemos apagar o que escrevemos, mas não apagamos aquilo que dizemos. Depois que você pronuncia algo contra alguém, para você voltar atrás, desfazer aquele mal que você praticou contra alguém, dá um trabalho terrível. Dá um trabalho terrível. Por isso, é necessário pensarmos, refletirmos e meditarmos antes de fazermos quaisquer comentários. Meu pai sempre dizia, antes de você fazer o mal a alguém, coloque-se no lugar daquela pessoa. Aí você pensa o seguinte, eu vou fazer o mal a fulano. Mas espera aí, se fosse fulano que viesse fazer o mal a mim, qual seria a minha reação? Então meu pai dizia, pense, rapaz. Pense antes de falar, pense antes de agir, porque depois que você fala, está falado. Depois que você diz, está dito. O que falamos pode ficar guardado para sempre na memória de alguém. Você pronuncia uma frase e aquela frase perdura a vida inteira naquela pessoa, na mente da pessoa que a ouviu. Então você precisa ter cuidado naquilo que você fala, porque a pessoa guarda. Você, às vezes, quem fala esquece, mas aquele que ouviu o mal que aquela palavra praticou, ele nunca vai esquecer. Existem frases que foram escritas, outras foram ditas e escritas, e outras apenas ditas. Essas são mais fáceis de serem esquecidas. Vejamos alguns exemplos de frases que não esquecemos. Frase escrita em um túmulo. Essa frase eu vi em um túmulo de um cemitério lá em Campina Grande. Dizia assim, aquela placazinha lá no túmulo.
Eu já fui quem tu és, hás de ser quem eu sou. Essa foi uma frase que eu li e nunca esqueci. Essa frase ficou e ainda permanece na minha memória. Eu já fui quem tu és, hás de ser quem eu sou. Ou seja, aquele que estava ali naquele túmulo já foi um ser vivo, que pensava, que agia, que brincava, que se comunicava, que interagia com as pessoas, mas agora não passava de um cadáver sem vida, sem noção de nada. E mesmo ali naquele túmulo, ele estava dando um recado para a pessoa que estava visitando aquele túmulo. Há de ser quem eu sou. Mas é a grande verdade. É uma grande verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Frase pronunciada por Jesus Cristo. Essa frase foi dita e foi escrita. Se ainda que você tente esquecer essa frase, ela está escrita lá. E ninguém apaga. Frase de Dom Pedro I. Uma frase foi dita e foi escrita. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É aquela famosa frase do dia do fico. Certa vez, em um comício realizado lá na cidade de Patos, na Paraíba, ao lado do Hotel JK, o candidato a governador do estado, João Agripino Maia, de saudosa memória, ele disse uma frase, essa frase foi apenas dita, mas eu ainda guardo na memória. Veja que frase, quando a frase é interessante, marca a sua vida. Naquele momento, João Agripino Maia disse: se eu não puder fazer mais, se eu não puder fazer melhor, o menos que farei é o que Pedro Gondim já fez. Pedro Gondim era o governador atual do estado da Paraíba. Essa frase, pronunciada pelo então candidato João Agripino, está guardada na minha memória. Ele não escreveu, ele apenas pronunciou. E eu acredito que hoje pouquíssimas pessoas guardam na memória essa frase de João Agripino. Se eu não puder fazer mais, se eu não puder fazer melhor, o menos que farei é o que Pedro Gondim já fez. Uma frase que foi dita também não foi escrita, mas muita gente guarda na memória. O então presidente, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em um dos seus comícios de campanha, ele disse publicamente: no meu palanque, corrupto não sobe. No meu governo, corrupto não entra. Essa frase o Lula não escreveu, mas ele pronunciou e eu gravei comigo. E eu acho que muita gente ainda lembra dessa frase que ficou famosa em um dos discursos do atual presidente da República. No meu palanque, corrupto não sobe. No meu governo, corrupto não entra. Frase dita e não escrita, mas guardada na mente de muita gente. Essas são frases pronunciadas que muitos ainda guardam na memória. Por mais que seus autores tentem apagá-las das nossas memórias, elas sempre serão lembradas. O homem pode até impedir de você falar alguma coisa, mas ele nunca vai tentar apagar das nossas memórias frases importantes, interessantes e que nós guardamos para o resto da vida. Tiago diz também no versículo 9 do texto lido: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Veja como a língua é perigosa. A mesma língua, Tiago quer dizer isso,
a mesma língua que bendiz ao Pai, ao nosso Senhor Deus, é a mesma que amaldiçoa as pessoas. É a faca de dois gumes, corta dos dois lados, né? Ela fala o bem e fala também o mal. Ele completa no versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. É terrível, né? A língua é terrível. De uma só boca procede bênção e maldição. Ou seja, com a sua língua você pode abençoar alguém. E com a mesma língua você pode amaldiçoar. E o problema maior é que não há uma distância elástica entre as duas coisas, entre os dois comportamentos. No mesmo instante que você abençoa, você também amaldiçoa. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Muita gente diz assim: eu sou crente, eu faço parte do povo eleito de Deus, eu já estou salvo. A pessoa bate no peito e já está salvo. Nem precisa Jesus Cristo voltar para separar o joio do trigo, ele já está salvo, né? Então, não precisa mais ressurreição dos mortos para essas pessoas. A Bíblia diz que você será salvo, mas você faz questão de dizer, já estou salvo. Então, se já está salvo, é bom. É muito fácil salvação para muita gente. É chegar numa igreja, entrar na igreja, orar, cantar, louvar, agradecer o nome de Deus, e ir para casa e pronto, está salvo. Agora, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, não vale nada. Aí eu te pergunto, como é que você é uma pessoa que faz parte do povo eleito de Deus e tem uma língua tão ferina, tão terrível, que amaldiçoa as pessoas? Uma língua que fala mal das pessoas, que faz fofoca, que prejudica, que incomoda o seu semelhante. É esse o crente que você é? É esse o salvo que você é? É esse o crente que faz parte do povo eleito de Deus? É esse? Crente da língua ferina, língua maldita, maldosa, língua terrível, que fere, que machuca, que incomoda, que destrói. Uma fofoca pode destruir uma família inteira. E não só isso. Uma fofoca pode destruir uma sociedade inteira. Uma cidade inteira. Uma nação inteira. Uma palavra mal colocada. Uma frase mal dita, mal construída, pode causar até uma guerra entre nações. Então é preciso que você tenha cuidado com a língua. A arte de ouvir é uma das mais importantes, pois somente ouvindo é que se pode dar uma resposta ou uma opinião inteligente e no momento adequado. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa saber o quanto é importante saber ouvir. Precisamos parar para pedir a Deus que coloque em nossos lábios palavras sábias para respondermos condignamente àqueles que procuram ouvir nossas opiniões. Às vezes a pessoa chega para você e vai pedir um conselho. Se você não está em condições de dar um bom conselho para aquela pessoa, por favor, tenha a humildade de dizer para essa pessoa, calma, calma, eu vou pensar e depois eu te dou uma resposta. Pense, medite,
reflita sobre o problema que está afetando aquela pessoa, para que você tenha um bom conselho para ela. Não dê um conselho qualquer, para mostrar que é um sabichão. O cara veio para mim, pediu um conselho, vou dar na hora. Calma. Peça sabedoria a Deus. Peça a orientação divina, para que aquela pessoa não seja prejudicada pela falta de perseverança de sua parte. Persevere, espere, seja paciente para dar uma resposta condigna. Coloquemos nossas emoções, ou controlemos nossas emoções, para que possamos frear nossa língua, para que ela não nos venha causar problemas. Vamos controlar as emoções. Tem gente que é muito emotiva e naquele momento de emoção diz coisas desconexas e depois está arrependida. E para voltar atrás e para dizer que não disse, é uma tristeza. Então, primeiro, ouça, escute as pessoas, porque a arte de ouvir é uma das mais importantes para aqueles que pretendem dar uma resposta a uma pergunta que lhe foi formulada por alguém. Certa vez eu fui procurado por um rapaz que ele estava preocupado porque o pai era um homem depravado, a mãe também, o irmão era um marginal, e ele vivia naquele meio. E ele fazia faculdade. E o tema que passaram para ele na faculdade, para a redação, foi o homem como produto do meio. E ele foi lá em casa, perguntou a mim o que era que eu achava. O homem é realmente produto do meio? Eu tive que parar um pouco para pensar. Eu disse, vamos tomar um cafezinho primeiro? Vamos bater um papo? E eu tomei um café com aquele rapaz, conversamos. Aí eu disse para ele, você vive onde? Ele disse, em casa. Quem são os seus pais? Eles são assim, seu irmão, assim, assim. E por que você não é igual a eles? Aí eu disse, olha, você mesmo é um exemplo de que para toda regra há exceção. O homem só é produto do meio segundo a sua personalidade. Se ele tem personalidade, ele pode viver com bandidos, pode viver com quem quer que seja. Mas a personalidade firmada nele faz com que ele seja uma pessoa diferente. Aí tem uma música que diz assim, entre montes e pedras também nascem flores. Então, num lar onde a situação é terrível, todo mundo é desajustado, pode ter um filho, pode ter um membro da família que não seja desajustado. Porque prevalece aquela frase, entre montes e pedras também nascem flores. E é por isso que nós insistimos nesta afirmativa. Controle suas emoções. Pense, medite, reflita. Tome um cafezinho. Limpe a sua memória. Peça orientação divina para que a sua língua não seja motivo de desgraça para as pessoas que estão ao seu lado. Seja uma pessoa séria, verdadeira e use a língua no momento certo, no momento adequado. E use a língua para o bem. É melhor que você use a língua para a bênção do que para a maldição. Você entendeu o recado? É isso que nós temos para você, tá bom? Seja uma pessoa feliz, uma pessoa digna do respeito e da confiança daqueles que lhe cercam.
Tá certo assim? Olha, nós vamos encerrar esse momento de reflexão hoje. Um pouco triste. É que sábado passado, dia 7 de setembro, nós perdemos um grande amigo. O nosso amigo e irmão Valdemir Souto, da Igreja Presbiteriana Alvorada, aqui em Brasília. Dona Dalva, a esposa do nosso amigo, mandou um áudio para mim comunicando o falecimento do amigo. Valdemir Souto foi um amigo que eu ganhei, Deus me deu esse amigo de presente, num curso de francês que nós fizemos lá no plano piloto. Nós frequentamos 4 anos o curso Bravo, um curso de conversação em língua francesa, com o professor Papi. E naquele curso eu encontrei vários amigos, mas o Valdemir Souto foi um amigo especial. Nós deixamos o curso, terminamos o curso, mas nunca deixamos de nos encontrar, ou por conversa, por telefone, ou algumas vezes, poucas vezes, pessoalmente. Perdemos um grande amigo. Perdemos um ouvinte, um telespectador. Eu fiquei triste, estou abalado. Com a perda do amigo. E, aproveitando essa oportunidade, vamos rever a participação do Valdemir em um dos nossos programas. O meu amigo Nilton Moura, com a sua permissão, vamos colocar no ar aquela participação do nosso querido e agora saudoso amigo Valdemir Souto. Que Deus console, que Deus conforte a sua família, sua esposa, seus filhos e seus entes queridos. Vamos rever a participação do nosso amigo Valdemir Souto em um dos programas 100% Gospel. Boa tarde, meu nome é Valdemir, sou da Igreja Presbiteriana da Alvorada, aqui em Brasília. Eu vou tocar o hino Firme nas Promessas. Eu vou utilizar esta gaita, chamo de cromática. Por que cromática? É que ela tem uma chave e de acordo com a música, ela consegue alcançar as notas. Vamos lá. Agora eu vou tocar o hino ao Deus grandioso.
Você está conosco no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Olha, abaixo de Deus, você é o responsável pelo nosso sucesso. Tá certo? Este programa foi feito exclusivamente para você. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo ao pastor Arão Lemos Neves, sua esposa, a pastora Helenice Lemos, um casal que anda por esse Brasil afora aí pregando a palavra da salvação. Pastor Arão, ele é muito convidado para fazer palestra e pregar o evangelho em muitas igrejas por esse Brasil afora. Um abraço para o nosso amigo Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, no estado de Goiás. Abraço para o meu amigo Arthur Rocha e Dona Lourdes, sua esposa. Eles são membros da Igreja Batista Central do Gama e residem no setor leste aqui do Gama, tá? Um abraço para você, meu amigo Arthur Rocha, e para a sua esposa, Dona Lourdes, e seus filhos aí, filhos e netos, né? Opa, Arthur! É isso aí. Bom, é bom ser avô, né, Arthur? É bom ser avô. Se é bom ser pai, melhor ainda é ser avô. Um abraço para o Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, em Goiás. O Pedro Oliveira Alves e sua esposa, Soliandra Alves, lá na cidade de Patos, na Paraíba, o sertão paraibano, a morada do sol, a terra do Major Miguel. Opa! Meu amigo Pedro Oliveira Alves e a sua esposa Soliandra, essa dupla, esse casal aí, promove os maiores eventos sociais, não só de Patos, mas de todo o estado da Paraíba. E todos os eventos promovidos por esse casal, olha, explode assim, ó, de sucesso. E já ultrapassaram fronteiras, tá bom? Um abraço para você, Pedrinho. Um abraço para Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás. Opa, o povo aí de Catalão, aquele abraço para vocês aí, né? A Rosana Garcia, na igreja Deus é Amor, em Goiânia. Mandamos um abraço também para todos os nossos amigos do estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, todo esse Brasil afora. E também para vocês que estão aí além fronteiras, né? Já estamos ultrapassando chegando a outros países aí, com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Nós recebemos aqui de Brasília um pedido, uma solicitação, uma sugestão do Roberto Oliveira. Ele reside aqui em Brasília e ele sugeriu que nós apresentássemos aqui um trabalho da pastora Jamila Muhammad. Deve ser assim a pronúncia, né? Jamila Muhammad. Ela é pastora, prega o evangelho. Se não me engano, ela mora em Portugal. Eita, olha, lá em Portugal, tá bom? E ela fez um trabalho aí, tem uma voz muito bonita, a pastora Jamila, e nós vamos dar essa oportunidade para que o trabalho da irmã Jamila seja conhecido através do nosso programa 100% Gospel. Então, sem mais delongas, vamos atender a sugestão do nosso amigo Roberto Oliveira, aqui de Brasília, e vamos trazer para vocês, nossos queridos ouvintes, esse trabalho realizado pela pastora Jamila Muhammad.
as ovelhas estava ele, cumprindo seus deveres de pastor. Não tinha um corpo de guerreiro, nem a beleza de um rei. Não era o maior dos filhos de Jessé, mas era conhecido por viver a sua fé. Seu coração sincero, sua vida cheia de unção, seu louvor ungido tocava qualquer coração. Onde um homem só quer um menino, Deus é um rei. Se escolhe pela sua aparência, Deus vai muito mais além. Os seus olhos podem ver o que vai no coração de um fiel. Uma escolha de Deus ninguém contesta, ninguém pode impedir. Quando Ele escolhe, determina o que vai ser. Não adianta esconder, onde esquecido já está. Ninguém valor algum te dá, mas Deus muda o quadro pra ninguém entender. E o projeto que Ele tem então vai acontecer, porque Ele tem todo o poder pra escolher. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. E ninguém rouba sua vez. Escolhido, selado, comprado pelo sangue de Jesus. Onde homem só quer um menino, Deus é um rei. Se escolhe pela sua aparência, Deus vai muito mais além. Os seus olhos podem ver o que vai no coração de um fiel. Uma escolha de Deus ninguém contesta, ninguém pode impedir. Quando Ele escolhe, determina o que vai ser. Não adianta esconder, onde esquecido já está. Ninguém valor algum te dá, mas Deus muda o quadro pra ninguém entender. E o projeto que Ele tem então vai acontecer, porque Ele tem todo o poder pra escolher. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. E ninguém rouba sua vez. Escolhido, selado, comprado pelo sangue de Jesus. Você é uma escolha de Deus. Nós estamos apresentando para os nossos ouvintes, através do programa 100% Gospel, algumas informações a respeito da Constituição brasileira. Agora vamos trazer alguns artigos que merecem destaques especiais pela sua importância para a manutenção da ordem e do progresso da nação. É o artigo 25, por exemplo, que dá destaque aos Estados Federados. Diz em seu caput que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizados na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados podem, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Assuntos como os bens dos estados, eleições e número de deputados, eleição de governador e vice-governador. Para saber sobre isso, recorram aos artigos 26, 27 e 28 da nossa Constituição. No nosso programa próximo, se Deus nos permitir, voltaremos com outras informações a respeito da Constituição brasileira. Isso para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres como cidadão. Se você está com algum problema de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, relacionamento no trabalho, relacionamento na sua igreja, problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas financeiros, faça o seguinte: coloque a sua vida diante do Senhor. Seja confiante. Tenha plena certeza de que somente Deus é capaz de solucionar todo e qualquer problema de sua vida, por mais impossível que ele seja para você. Mas para Deus não tem nada impossível. Entre no seu quarto, feche sua porta e converse em segredo com Deus. Precisa você estar gritando, fazendo um espetáculo. Deus não é surdo. Aliás, antes de você pedir a Ele, Ele já sabe o que você está querendo. Porque Ele é onisciente. Mas Ele quer que você confesse com seus próprios lábios. Então entregue sua vida ao Senhor. Seus problemas ao Senhor. Olha, de uma coisa eu tenho toda certeza. Deus nunca vai deixar de ouvir as suas orações. E Ele vai ter 3 respostas para você. 3. Sim, não e espere. Se Ele disser sim, glória a Deus por isso. Se Ele disser espere, Ele vai testar a sua confiança nele, a sua fé. Se Ele disser não, é para o seu bem. Qualquer que seja a resposta de Deus, é para o seu bem. Tá bom? Vamos agradecer aqui os nossos ouvintes, Maria do Rosário Silva, lá de Olímpia, Minas Gerais. Olá, Maria do Rosário, aquele abraço. A Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará. Maria das Dores, de Lagoinhas, Belo Horizonte. Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. Nossa ouvinte Lourdes Costa, em Cuiabá. O Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Meu amigo, irmão em Cristo, Eliezer Holanda Filho, Zizo,
e a irmãzinha Gláucia, Maria, a irmã do Zizo, a Yaya. Obrigado pela audiência. Continue divulgando o nosso programa por aí na capital pernambucana, tá bom? Obrigado pela preciosa audiência. Um abraço para meus amigos lá de Marcolândia, o Oswaldo Costa, Paulo César Rodrigues, Osés Rodrigues, pastor Salvador, da Igreja Nova Vida, pastor Galeno, da Igreja Verbo da Vida, dona Valdeni, seu Isaquinha, o pastor Valdemir Souza, na Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí. O Valdemir, sua esposa Luziete, um abraço para vocês, né? Casal maravilhoso, casal, família linda, família do Valdemir, né? Um abraço para o Getúlio Moraes e toda a sua família na Igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia, cidade linda e maravilhosa. Um povo acolhedor, um povo bom. Você precisa conhecer Juazeiro da Bahia, tá certo? É isso aí. João Paulo, na Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. A Luciana Feitosa, na Igreja Universal em Manaus, capital amazonense. As irmãs Silene Medeiros e Cildani Medeiros em João Pessoa, na capital paraibana. Visite João Pessoa. Que capital linda! Belas praias, lugares maravilhosos para você curtir com sua família. Vai lá em João Pessoa, faz uma visita. Uma coisa eu te garanto, se você for uma vez, vai querer ir outras vezes a João Pessoa, tá bom? Vai lá na Praia do Golfinho, na Praia do Tambaú e outras praias maravilhosas que tem lá em João Pessoa, capital paraibana. Capital linda, tá? Você precisa conhecer o Hotel Tambaú também. É a coisa mais linda do mundo. Hotel Tambaú, tá bom? Um abraço para vocês todos. Um abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. Se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental, manda para a gente aqui. Nós temos todo o prazer de divulgar o seu trabalho. Mostre o seu talento, desde que seja para a honra e para a glória do nosso Deus, tá bom? Manda uma mensagem de texto para o Nilton, ele vai lhe atender com toda presteza. Nilton é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Você vai gostar muito de entrar em contato com ele, né? Manda uma mensagem de texto para o Nilton, mandando a gravação que você fez, o seu trabalho. Mostre o seu talento. Não deixe o seu talento lá no fundo do baú, não. Tá bom? Traga ele para a tona. Mande para aqui, mande para o nosso programa 100% Gospel, que é um programa feito exclusivamente para você. É um programa feito para a honra, para a glória, para o louvor e para o engrandecimento do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Nosso programa não tem fins lucrativos. Mais uma vez, nós colocamos isso diante de você. Nós não temos comerciais, nós somos mantidos pela fé. Esse programa foi um presente de Deus, não só para nós que apresentamos, mas para você que é o nosso ouvinte preferido, o nosso ouvinte maravilhoso e indispensável para o nosso sucesso, abaixo de Deus, é claro. Tá bom? Um abraço para vocês todos que estão conosco. Mas o que é bom dura pouco. O nosso programa chega ao seu final. Obrigado pela sua preciosa audiência. Um abraço todo especial de toda a equipe do programa 100% Gospel. Aqui, do Adalberto Pereira, na apresentação, e lá do outro lado, o Nilton Moura, na coordenação e supervisão do nosso programa. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa 100% Gospel, trazendo boas e lindas mensagens e músicas maravilhosas para o seu deleite espiritual. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós,
2 Coríntios 13, 13. Tchau, gente. Aquele abraço. Deus abençoe a todos.